atualizando o estado de saúde do pequeno Tomás, de apenas 2 anos, gente. Tomás é o bebê, né, que foi picado por um escorpião enquanto ele estava dormindo na casa dele lá em Arniqueira. Olha aqui o bicho, olha aqui o bicho. Pois é, o Tomás, criancinha linda, hein? Menininho lindo, alegre, poxa, gente, 2 anos. Ele segue internado no hospital de Águas Claras. Ao longo do dia, ele apresentou aí mudanças na questão do comportamento, da recuperação ou não. Eu quero saber, informação de agora, final do dia, mais um dia internado, como é que tá a situação dele? Quero falar com a Cris Otaviana ao vivo. Cris, tudo bem? Minha amiga, boa noite. Já alguma atualização médica sobre o quadro, né? O estado de saúde do Tomás? Seja bem-vinda. A gente tem sim, viu, Rafa? Boa noite pra você que é amigo do Cidade Alerta, tá acompanhando a gente aqui e que desde ontem tem acompanhado aí a história do Tomás. A gente trouxe ontem, Rafa, eu disse que eu entrava com essa notícia aqui com o coração na mão. Hoje eu tô 2 vezes com o coração na mão. Tô mais uma vez aqui em frente à unidade do Hospital Brasília, em Águas Claras, e dessa vez com a Adriana Caetano, que é mãe do Tomás e que gentilmente está conversando aqui com a gente a respeito da situação do filhinho dela. E eu vou perguntar agora, em primeiro momento, como é que tá essa situação, nesse momento, o quadro de saúde, boletim médico, já que todos estamos acompanhando atentamente o estado de saúde do seu filho. Qual a expectativa até então? Primeiro, obrigada por todo mundo que está rezando e pensando muito nesse caso. A gente acaba de... Tá sendo uma montanha-russa, né? Cada momento acontece alguma coisa. Então, a gente dorme com uma notícia, acorda com outra. Ele tem respondido ao tratamento, o tratamento precisou ser intensificado, com aparelhos diferentes, com novos medicamentos. O coração está recebendo reforço para que o sangue passe por outro aparelho, mas cada coisa que mexe afeta a outra. Então o coraçãozinho dele está muito fraquinho, o fígado está sendo afetado, os rins está muito difícil, e corre o risco de precisar de hemodiálise ainda. Então é o que os médicos falam, o caso ainda é muito grave, mas cada melhora a gente comemora. E melhora um pouco, os pulmões já estão melhores, então só isso já faz a gente ficar mais animado. Então a cada minuto é uma notícia para que a gente comemore, porque a gente precisa manter a fé, né? A gente estava aqui conversando agora há pouco, viu, Rafa? E a Adriana veio aqui bater um papo com a gente, gentilmente saindo aqui do hospital, deixando o menininho dela lá dentro um pouco, porque ela estava falando da importância de informar a respeito desse tipo de situação. Sabe que no primeiro momento, quando o Tomás começou a gritar dentro do quarto, o pai teve a perspicácia de entender que podia ser uma picada de algum bicho ali, e nesse momento vocês encontraram o escorpião debaixo do travesseiro do Tomás. Depois o seu esposo teve a perspicácia de saber a unidade de saúde onde ele deveria ir, que era a unidade de saúde referência para esse tratamento. Ele tinha as informações também de qual era o procedimento a ser tratado, inclusive um médico que é especialista estava ali naquele hospital fazendo parte da equipe de plantão. Então esse conjunto de informações e de conhecimento fizeram a diferença no caso do Tomás. E talvez a gente possa mais uma vez trazer essas informações para as pessoas que acompanham, para que elas também estejam preparadas, já que a gente sabe que Brasília enfrenta surtos recorrentes de escorpião. Acho que o motivo de eu estar falando sobre isso e deixando que o assunto fique mais público é porque eu quero muito que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas, porque o meu marido recebeu a informação, acho que na imprensa até, ele sabe, ouviu falar, então na hora que meu filho começou a chorar muito, ele pensou em procurar um inseto, e no que a gente achou, ele pegou, capturou e levou para o hospital, e sabia que o HRT era um dos lugares de referência, sabia que lá ia ser mais fácil do que qualquer outro lugar, e não era na rede privada, não adiantava ter plano. Então a gente foi direto, então o prazo, esse momento foi muito rápido, e os médicos disseram que isso fez toda a diferença para que desse tempo de aplicar soro, de socorrer. Se a gente não tivesse sabendo o que era, não tivesse ficado tão atento, a gente não sabe se ele estaria aqui ainda. Então é muito importante informação. E às vezes a gente vê, não é comigo, eu não conheço, está longe, mas esse alerta precisa ser feito para que primeiro a gente comece a procurar, pressionar a vigilância e as pessoas, os vizinhos, para procurar, para limpar o lote, para limpar a região, porque é importante a gente tomar todo o cuidado, mas ficar alerta com isso, para onde eu tenho que ir, se acontecer, e
e quais são os sintomas e tudo mais. É muito importante a informação, né? Esse era o segundo elemento de informação que eu ia perguntar para você, porque vocês sabiam que ali na casa do vizinho tinha um escorpião e o outro, de repente agora todo mundo se junta ali na sua vizinhança para vasculhar esses lotes, para tirar o entulho que é necessário, e talvez esse seja o trabalho que a gente também precise agora trazer essa informação para que você, que sabe que tem na casa do vizinho, na rua de baixo, um terreno que tem um escorpião, que se haja antes de haver o acidente. Inclusive, na noite em que o Tomás foi picado, havia uma outra criança que foi ao hospital. Não era uma situação tão grave. O Tomás é muito pequenininho, ele tem só 2 aninhos. Essa criança teve mais sorte, ela era maiorzinha. Mas o indício do bicho é o indício do acidente. Cada um pode fazer a sua parte nesse sentido. É exatamente isso. E a gente não sabe, a gente não tem como saber se qual bicho é mais perigoso, se ele tem mais veneno ou não. Você não tem como saber. Então, todos são perigosos. E tem os casos de risco, as crianças menores, os idosos, mas também não sabe até onde pode chegar. Não dá para confiar que o seu caso vai ser melhor. O Thomas é o caso, todos têm falado, que é o caso mais grave que se viu nos últimos tempos relacionado a escorpião. Tanto aqui quanto no HRT, todo mundo tem falado isso. Então, como que a gente ia saber se ele ia ser mais grave? Não tem nada que afeta, ele não tem nenhuma comorbidade. Não tinha como saber que ele estaria mais grave. Então, a gente quer evitar que outras pessoas passem por isso, né? Claro. Quero agradecer muito a sua entrevista com a gente, seu dispor de estar aqui com a gente, mas não quero ir embora, viu, Rafa, antes de fazer aquele clamor para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta, para que continue na torcida, na oração, pelo Thomas, porque ele está aqui lutando e a gente luta nessa corrente de positividade pela vida dele também. Pois é, isso mesmo, Cris. Quero agradecer a Adriana, toda a nossa solidariedade, ainda mais a gente, né? Eu, meu caso, o seu também, Cris, temos filhos pequenos, ainda mais um bebezinho como o Thomas, cara, 2 anos, né? Não conseguia expressar o que estava sentindo, o que tinha picado ele. E a gente vê a luta da Adriana, sabe? Tá expondo o que aconteceu com o filho dela e pedindo mesmo a solidariedade, a oração. E com certeza é um alerta. A Adriana tá alertando a população. E Cris, a gente vai acompanhar agora, junto com a sua entrevista, informações também falando sobre esse assunto, porque a Secretaria de Saúde informou que durante todo o ano de 2022, gente, foram registrados mais de 2.000 acidentes com escorpiões. Não é algo raro. E é mais uma vez importante ressaltar que, apesar do quadro, a situação do Thomas ainda é muito delicada. Vamos acompanhar essa reportagem na tela. No vídeo enviado para a nossa equipe de reportagem, Adriana, mãe do pequeno Thomas, de 2 anos, conta emocionada detalhes do estado de saúde do filho. A gente teve a notícia de que o quadro dele era muito grave. Ele ainda não está estável totalmente, porque o veneno afetou o coraçãozinho, afetou o pulmão, pode afetar em outros órgãos, é um quadro inflamatório grave. Tudo aconteceu muito rápido. Adriana conta que foi acordada com o choro do filho por volta das 4 horas da madrugada. Ele acordou chorando muito, botando a mão na cabecinha, coçando e apertando, e começou a gritar muito de dor. Foi aí que o marido dela percebeu que o Thomas tinha sido picado por um escorpião. Foi quando eu acendi a luz, chamei o pai que estava na sala, e ele teve a ideia de procurar. Perguntou se tinha algum bicho, para a gente olhar para ver se tinha algum bicho mordido ele. Quando a gente levantou o travesseiro, a gente viu o escorpião já grande, e na hora ele percebeu que era grave, pediu para pegar, e a gente saiu correndo para o hospital. Não peguei nada, só peguei ele no colo, e a gente pegou, meu marido ainda conseguiu pegar o escorpião, botar num copo, e a gente saiu correndo. Ele tinha informação de que o HRT seria um local de referência para esse tipo de caso, ou o HRAM. A gente foi direto para o HRT, a gente chegou a ligar para os bombeiros, eles reforçaram que era o HRT mesmo, e a gente foi muito rápido. Foi questão de 20 minutos entre perceber o que aconteceu e chegar lá e ser atendido, foi muito rápido. E como os médicos disseram, isso fez toda a diferença para o resultado. Segundo a Secretaria de Saúde, foram registrados mais de 2.000 acidentes por escorpião só no ano passado. O pequeno Thomas continua internado em estado grave, mas Adriana fala sobre a importância da informação, que fez toda a diferença na hora de levar o filho para o hospital. Ele ainda não está fora de perigo, então a gente está rezando muito e pedindo a oração de todo mundo para ele ficar bem logo. E que seja só mais um caso de exemplo para a gente e para todo mundo tomar mais cuidado. Olha, nosso compromisso, a gente vai continuar, claro, acompanhando a recuperação do Thomas, se Deus quiser, trazendo informações e, claro, lembrando, gente, por favor,
fique atento, essa época de chuva, tá chovendo demais, ao seu terreno e, claro, ficar atento também à comunidade aí, em tudo em geral. Combinado?